Olá, está no ar mais um Trocando Ideias, realizado pelo Movimento do Ministério Público Democrático. E nosso tema de hoje são os partidos políticos no Brasil. Quem está presente conosco aqui no nosso estúdio é a cientista política Maria do Socorro Souza Braga, que é professora de Ciências Sociais da Universidade de São Carlos e também da pós em Ciência Política, não é? Isso mesmo. Além de ser autora de alguns livros também bacanas que falam sobre essa questão política. Agora, Maria do Socorro, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância da existência dos partidos políticos para a nossa democracia. Ao longo desses anos, né, como isso foi sendo construído? Então, a nossa história política ela é pautada, né, por momentos democráticos e momentos de interrupção militar. Né? Então, nos momentos democráticos, realmente nós contamos. Aí eu estou mais me referindo ao período de 45 a 64, onde a gente teve o primeiro sistema partidário competitivo de fato. Né? E comparando com o de hoje, começando então após 88, embora os partidos nessa segunda experiência, eles começaram a se formar a partir de 82, né? Já que em 79 você tem a reforma, a primeira reforma partidária, e a gente já começou com os partidos. Os partidos, tanto numa quanto na outra experiência, são importantes justamente para ligar, né, para canalizar as demandas da sociedade para a arena política. Né? Então, os partidos, tanto naquele período de 45 a 64 como no de hoje, devem funcionar como representantes ou levar para as esferas políticas, né, os diferentes interesses, as diferentes demandas, dos diferentes segmentos sociais que compõem, né, a sociedade brasileira. Nesse sentido, Orides Mezaroba, professor de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do CNPq, explica por que os partidos políticos são tão mal vistos no país. Quando a gente discute a questão dos partidos políticos, nós temos que olhar a história dos partidos políticos em termos mundiais e em termos de Brasil, né? Os partidos políticos, de certa forma, eles nunca foram bem vistos dentro da própria lógica liberal de representação. No primeiro momento, os partidos políticos eles foram combatidos pelo liberalismo clássico. Né? No segundo momento, eles foram ignorados. No terceiro momento, eles foram, de certa forma, absorvidos pelo sistema. Num quarto momento, eles foram legalizados. E no quinto momento, eles foram legalizados. Isso nós podemos ver também no contexto político brasileiro. Os partidos políticos, pela primeira vez, foram legalizados em 1932, no primeiro Código Eleitoral. Mas, de certa forma, esse mesmo código, ele previa, reconhecia os partidos políticos infraconstitucionalmente, mas possibilitava a candidatura avulsa. E, de certa forma, só em 1988 é que os partidos políticos foram efetivamente constitucionalizados, isto é, reconhecidos pelo sistema político brasileiro. Então, quando se discute a lógica e a legitimação e a representatividade dos partidos políticos, nós temos que separar a função do partido político enquanto um órgão de representação do sistema de representação política e o partido enquanto instituição. Nós poderíamos dizer categoricamente que o Brasil ele ainda não está maduro nessa questão de partidos políticos, enquanto órgãos de representação política a médio e longo prazo. Teoricamente, a gente poderia dizer que nós temos um quadro hoje no Brasil muito mais de facções políticas do que efetivamente de partidos políticos. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos no Brasil e também nós podemos identificar no mundo inteiro, né? Nós temos hoje uma crise de representação que, de certa forma, atinge os partidos políticos. Né? Uma diferença interessante entre um período e outro, por exemplo, é que naquele período os setores mais à esquerda, eles não estavam em condições de serem representados, porque, né, o PCB, por exemplo, foi considerado ilegal,
né, e eles já não podiam mais participar daqueles pleitos. Então, ficou aí um setor, né, sem poder ter uma vocalização na arena política. No período atual, ao contrário, a partir de 85, todos os partidos, independente dos seus credos e das ideologias que eles defendem, eles podem, então, estar representados na arena política, o que significa que hoje nós temos, sim, um conjunto de partidos muito mais representativos nesse sentido, ou seja, não existe setor da população que não esteja representado. Exatamente, porque é bastante amplo até. Então, nesse sentido, nós estamos muito avançados, né? Nosso sistema de regras possibilita isso. Você tocou em alguns pontos importantes, que são essa questão do pluripartidarismo, a importância disso, e também existem algumas críticas a respeito, né, pelo fato de terem tantos partidos aqui no país, e também gostaria que a senhora você comentasse a questão da cláusula de barreira, mas antes vamos saber da população na rua o que ela pensa dos partidos políticos. Vamos assistir o nosso quadro Fala Povo. O que você pensa a respeito dos partidos políticos? Os partidos políticos devem existir, porque nós estamos numa democracia. Apenas eu acho que não deveria ter tanto partido nanico, sem representação, sabe assim? E que de repente pega um palhaço, que tem uma votação assim, que ela é falsa, essa votação. Não é nem voto de protesto, é uma gozação com as eleições, né? Então eu acho isso muito errado. Eu acredito que os partidos tentam defender um pouco as suas ideologias, só que por conta das alianças que eles acabam fazendo, eles não seguem muito bem o que eles acreditam. Eu acho que eles se distanciaram muito assim da ideia original de partido e não tem mais tipo uma representação do povo assim como forma de participação no poder, e virou meio uma máquina de conseguir um cargo no Congresso para tirar vantagens pessoais. Eu penso que os partidos políticos eles precisam olhar mais para o lado social e não para as questões internas deles somente. Você vota ou deixa de votar em alguém por causa do partido que representa? Não, eu deixo de votar no caso na pessoa. O partido não tem problema. A pessoa sim faz a diferença. O partido, acho que eu votaria no partido sim, com certeza. Deixo de votar sim, dependendo do partido eu deixo. Não voto como um exemplo é o PT. Eu acho que o PT é uma máfia, como as pessoas acabam esquecendo das coisas, do mensalão, também o caso do prefeito Celso Daniel de Santo André. Então, assim, é sempre o PT que está envolvido em escândalo. Então, acho que isso as pessoas acabam esquecendo. E com esse negócio agora do ficha limpa também ajudou muito, porque muitos deputados do PT, graças a Deus, acabaram saindo por isso. Sim, eu voto por conta do partido, eu deixo de votar por conta do partido, sem dúvida. Bom, Maria de Socorro, aqui as opiniões foram bastante variadas. Teve até uma senhora que falou, acho que os nanicos não deveriam existir. O que você pensa a respeito desses depoimentos e nesse específico? Eu gostaria que começasse por esse. Eu gostei muito de ouvir esses depoimentos, né? São realmente opiniões bastante consistentes e interessantes. O que a gente tem é o seguinte, o número de partidos de uma democracia, ele está muito de acordo com o tipo de democracia que a gente quer. Tá. Então, por exemplo, comparando os Estados Unidos, a democracia americana com a democracia brasileira, bom, lá é um sistema democrático, mas como a gente sabe, ele se fecha, né? Em dois partidos praticamente, embora a gente tenha uma diversidade de grupos sociais e de diferentes interesses, que acabam sendo representados em duas forças principais, embora você tenha 50 estados. Então, em alguns estados você tem partidos pequenos, mas eles não têm força suficiente para conseguir representação no escopo nacional. Por quê? Uma das explicações lá é porque você tem um sistema partidário que é majoritário. Então, o princípio de representação acaba concentrando todas aquelas forças, todas aquelas demandas em duas forças. Esse é um tipo de democracia. A nossa democracia, ao contrário, o que ela tem? Ela tem um princípio representativo que é o proporcionalista. Então, o sistema proporcional garante, a ideia do princípio é que você está aberto a ter vários partidos, né, representados na arena política, o que significa que
mesmo partidos com lideranças anônimas, como a gente sabe, que são os nanicos, né, acabam conseguindo entrar. Em parte porque também a gente tem o dispositivo da coligação. A coligação é um dispositivo que acaba contribuindo para que esses partidos pequenos se formem, claro. Não só se formem, mas consigam representatividade, porque eles normalmente se coligam com partidos médios ou grandes, que conforme a fórmula, né, de distribuição dos votos, acabam que também sendo ajuda, puxados. Exatamente, acaba elegendo candidatos por conta da sua votação nominal. Tá? Então, em parte, essa é uma democracia, nesse sentido, eu penso que é muito interessante, porque ela abre a possibilidade de você ter mais, digamos assim, mais setores representados na arena política. Agora, nós temos distorções. Essa ideia do partido pequeno é uma distorção. Perfeito. Então, essas distorções eu gostaria que a senhora falasse no nosso próximo bloco, porque antes a gente tem que fazer uma pausa por um rápido intervalo. Voltamos já, não sai daí que é bem rapidinho.